Olá, meu nome é Wesley Juan Martins Gomes, sou do curso de Física da Universidade Federal do Pará, campus Abaetetuba, e da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológica da FACET. O tema da minha pesquisa é Síntese e Caracterização Estrutural e Morfológica de Eletrolitos para a Célula Combustível do tipo SOFC, orientadas pelo professor Dr. Gabriel Adolfo Cabreira Pasca. Bom, a pesquisa em eletrolitos do tipo SOFC, ela hoje vai desempenhar um papel crucial na melhoria e na inovação dessa tecnologia. A qualidade estrutural e morfológica dos eletrolitos eles influenciam diretamente o desempenho e a durabilidade das células de combustível. Portanto, compreender os processos de síntese e caracterização estrutural e morfológica desses materiais é fundamental para alcançar, avançar na eficiência e na confiabilidade dos softwares. Bom, mas o que é uma SOFC? Bom, a SOFC ela é uma célula combustível de óxido sólido. Tá? As células combustíveis elas são dispositivos eletroquímicos que vão transformar diretamente a energia química em eletricidade e calor, evitando a combustão direta e alcançando maior eficiência em comparação aos outros sistemas, podemos dizer assim, termodinâmicos convencionais. Tá? Bom, qual é o objetivo dessa pesquisa? Essa pesquisa ela buscou explorar o contexto geral das células combustíveis de óxidos sólidos, né, que são as SOFCs, destacando a sua importância na busca por fontes de energias mais sustentáveis. Tá? E em seguida, enfocaremos na relevância da pesquisa do eletrolito do tipo SOFC, destacando como a síntese de caracterização adequada elas podem impulsionar essa tecnologia. Tá? E por fim, apresentar os objetivos dessa pesquisa, que visa aprofundar o entendimento sobre o processo de síntese, bem como a análise estrutural e morfológica de eletrolitos do tipo SOFC. Tá? Revelando como esses avanços podem moldar o futuro da geração energética limpa. Bom, como eu já expliquei, né, o que é uma SOFC aqui é a estrutura, como ela funciona. Tá? A princípio, tem-se no ânodo um combustível, que é geralmente utilizado como um hidrogênio ou um composto que contém hidrogênio. Tá? E no cátodo seria colocado um oxidante, como o oxigênio, tá? Aonde no ânodo seria produzido prótons e elétrons. E como seria produzido? Os elétrons passariam pelo circuito, né, até em direção ao cátodo, e os prótons migrariam por dentro do eletrolito. Tá? Basicamente com esse movimento dos elétrons pelo circuito, isso faria com que gerasse corrente. Tá? Basicamente essa a estrutura de uma SOFC. Tá? E aqui no meio a gente pode observar um eletrolito, tá? Que é o enfoque da pesquisa. Bom, a síntese de eletrolitos. Bom, primeiro a gente se dá pela seleção de materiais, onde essa seleção de materiais, tá? Quais são os materiais que a gente utilizou. Depois vem a produção do óxido de zircônia, síntese penítica, calcinação, moagem e caracterização dos pós. Aqui, na figura 1, a gente vê a formação de água régia. Por que água régia? A água régia é a mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico para formar água régia. Como estávamos trabalhando com zircônia metálica 99,9% de pureza, zircônia metálica ela tem uma dureza muito grande. Então precisaríamos de um ácido capaz de fazer o processo de corrosão com o zircônio metálico. Tá? Na segunda imagem já é a formação do óxido de zircônia, tá? Onde nesse óxido de zircônia foram quebradas, né, vários pedaços de zircônia metálica e colocados lá. E o terceiro é o processo Sol-Gel, tá? Onde o processo Sol-Gel ele é mais conhecido como o método PENIT, tá? Que basicamente é o precursor de polímeros que vai consistir na formação de um quelato,
pela adição, né, nesse caso de um ácido orgânico, etileno glicol, ácido cítrico e colocado em uma agitação constante, tá? Por um agitador magnético, tá? E o ácido, né, ele vai atuar como um quelante, formando sais, cloretos, carbonatos, hidróxidos e nitratos a partir de cátions dissolvidos, tá? E isso tudo em uma temperatura de 600 a 1000 graus Celsius, tá? O método PENIT ele vai apresentar algumas vantagens, tá? Como a capacidade de obtenção de partículas nanométricas, sensibilidades e baixas temperaturas e baixa contaminação, tá? Além de poder levar, né, para um forno ou uma mufla para poder fazer o processo que é da figura 4, que é a calcinação, aonde nós pegamos esse gel que é formado pelo processo PENIT e com isso esse gel ele é levado para calcinação, tá? Numa mufa ou num forno, tá? E com isso é dado o óxido de zircônia em pó. Então, partindo, né, disso, nós adquirimos alguns resultados, onde esses resultados nós identificamos os picos apresentados por difratogramas de raio-x, onde os picos apresentaram foram picos característicos, né, monoclínicos e tetragonais, tá? Onde os grãos mais alongados e regulares nos pós-característicos foram monoclínicos e observamos a parte tetragonal, que foi dado, né, por algumas irregularidades, tá? Por características mais regulares, tá? A média de grãos que nós pudemos obter, que foi de 7,64 nanômetros, e o tamanho do cristalino, que foi de 105,17 nanômetros. Bom, aqui temos o difratograma, né, como eu falei, onde o difratograma ele revela para a gente características distintas que mostram duas fases cristalinas, tá, diferentes, na nossa amostra em pó de zircônia. A primeira foi dada pela monoclínica, como eu já tinha dito, devido aos picos de difração que foram observados num ângulo de 2 θ específicos, e a segunda, que foi identificada pela tetragonal, que foi indicada os picos de difração que correspondem a um ângulo diferente daqueles associados à fase monoclínica, tá? Isso dá pra gente uma coexistência de ambas as duas fases na mesma amostra, pelo difratograma de raio-x, tá? Agora, pela caracterização estrutural de microscopia de varredura eletrônica, a gente obteve o seguinte: na região monoclínica, ela apresentou grãos mais alongados e regulares, né, com bordas menos definidas, tá? As superfícies dos grãos eles apresentaram uma textura mais rugosa e porosa. Por outro lado, né, a área tetragonal ela mostra grãos de formatos mais regulares e definidos, exibindo arestas mais nítidas e superfícies mais lisas, tá? A textura, no caso uma textura mais homogênea, indicou uma estrutura cristalina mais ordenada e com uma maior densidade de empacotamenento. No caso, a ausência, né, de imperfeições de superfície sugere uma maior integridade estrutural nessa região, tá? Em conclusão, tá, esses avanços proporcionam uma compreensão completa das propriedades físicas químicas dos eletrolitos do tipo SOFC, incluindo a formação de bases cristalinas, tá, e cerâmicas desejadas. A análise estrutural revelou informações sobre a estabilidade cristalina, enquanto a análise morfológica investigou a influência da microscopia nas propriedades condutoras e de transporte iônico. E nesse caso, né, conseguimos verificar né, todo o processo de síntese e foi muito bom. E a pesquisa continua. Eu queria agradecer à Prapes, a FADESP, a SAERT, a Propesp, a UFPA e ao CNPq pela bolsa de iniciação científica. Obrigado.